Bom, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos a mais essa reunião nossa de estágio. Eu pedi para que fosse divulgado para vocês nos grupos por meio do representante como que ficou formalizada a divisão do primeiro e do segundo grupo, de acordo com a preferência, a necessidade de vocês. Não sei se vocês chegaram a verificar isso, mas eu não tive retorno de nenhum aluno, então acredito que esteja tudo ok. A divisão ficou da seguinte forma. O que acontece, pessoal? O nosso estágio ele irá acontecer a partir da semana que vem para o primeiro grupo, todas as quintas-feiras, tá? Muitos alunos pediram para ser na terça, eu pedi para que fosse feita uma votação, mas há turmas, há alunos, inclusive alguns que precisam pagar estágio do semestre passado em farmácia hospitalar, e aí a Dayana me pediu que o melhor dia para organizar em relação a isso seria o de manipulação acontecer na quinta-feira. Então, ficou combinado, conforme também o pedido de vocês, que o estágio será uma vez por semana, ao invés de ser 2 vezes, às quintas-feiras, das 13 às 19 horas, tá? Os alunos que são do primeiro grupo e que já devem ir na quinta-feira da semana que vem, ou seja, dia 17 de setembro, a paramentação obrigatória é sapato fechado, calça comprida. Como nós não estamos com atendimento à comunidade, tá? Eu não vou exigir o uso do branco, apenas o jaleco de manga longa e, obrigatoriamente, máscara. De preferência, que vocês possam levar luva, touca, mas se para essa primeira semana estiver complicado, só não vai conseguir fazer o estágio no dia quem não tiver de sapato fechado, calça comprida, jaleco e máscara, tá? Sem essa paramentação ou esse requisito mínimo, não tem como participar do estágio nesse dia. E você não pode ter ausências, tá? Estágio não é aula que te permite 25% de faltas. Você tem que ter 100% de frequência. O ideal também é o não uso de acessórios, relógios, pulseiras, né? Pulseirinhas de couro, brincos, tá ok? E nem o uso de perfumes, desodorantes com cheiro. Se você for trabalhar numa farmácia com manipulação, não se poderá no dia a dia fazer o uso desses produtos. Meninas, esmalte na mão, nem base, tá? São requisitos necessários determinados pela legislação. Bom, pessoal, o estágio ficou dividido da seguinte forma. O primeiro grupo inicia no dia 17 de setembro, ou seja, na quinta-feira que vem, e termina na quinta-feira, dia 29 de outubro, com a entrega do relatório nesse dia, tá? Os alunos que ficaram nesse primeiro grupo foram Alexandre Paulino, Cássia Raíssa, Érico Salomão, Fabiana Aparecida das Graças, Felipe Garcês, Leice Alves, Letícia de Almeida, Letícia Savana, Natiele Dantas, Natiele Vale Alves, Valdecir Viodres e o Ingles Pereira Garcia. O segundo grupo inicia no dia 29 de outubro e termina na quinta-feira, 10 de dezembro, com a entrega do relatório no dia 10 de dezembro. Ficaram neste grupo Ana Paula Ribeiro, Andréia, Camila Cardoso, Jaqueline Cândida, Jaqueline Amorim, Jéssica Souza, Lenilde Rodrigues, Rafael Lucas, Rafaela Moraes Pires, Solange, Thalita Nishimura e Tainara Pontieri. Deixa eu fazer o compartilhamento, né, que vocês acompanham mais facilmente. Vou fazer o compartilhamento aqui da tela. Apareceu para vocês, pessoal, o compartilhamento da tela? Vocês estão visualizando? Eu. Visualizam? Sim. Sim? Sim. Em relação aos alunos presentes, ok? Em relação ao grupo em que vocês foram alocados, ou não? Para mim, tudo bem, professor. Tudo bem, Deixa eu fazer pessoal? uma outra pergunta. Pode fazer. O estágio vai acontecer só um dia na semana, correto? Exato. É só com a turma do noturno ou de manhã também? De manhã também, mas é porque a turma
do matutino, nono período, ela é extremamente reduzida, tá? Mas, por exemplo, a Lenilde, que está aqui alocada no segundo grupo, a Ana Paula Ribeiro, são alunas do matutino, tá? Então, é matutino e noturno juntos nesse período vespertino, às quintas-feiras. Ah, entendi. É porque se houvesse mais aulas na semana, eu queria ver se eu conseguia fazer, entendeu? Uhum. Não, o estágio, tá? O Ocorrerá presencialmente apenas às quintas-feiras, tá? sim. Certo? Certo. E a tela está sendo compartilhada aí para vocês, né? Tá. Ok. Então, pessoal, resumindo para nós darmos prosseguimento. O nosso estágio fica dividido em 2 grupos. O primeiro grupo se inicia semana que vem, no dia 17 de setembro, com término no dia 29 de outubro. O estágio só acontece às quintas-feiras, das 13 às 19 horas, com o cumprimento de 6 horas, né, no dia, que foi um pedido, inclusive, de vocês. Neste primeiro grupo estão alocados estes alunos aqui, como eu já havia feito a leitura e está projetado aí para vocês confirmarem. E no segundo grupo, que se inicia no dia 29 de outubro e vai até o dia 10 de dezembro, numa quinta-feira, também, né, das 13 às 19 horas, às quintas-feiras, uma vez por semana, estão esses outros alunos aqui. Caso haja impossibilidade ou tenha inconsistência em relação a essa divisão do grupo aqui, que vocês possam entrar em contato comigo o mais rápido possível, tá? Bom, pessoal, eu gostaria, para deixar contextualizado em relação à nossa disciplina, que vocês têm lá no AVA um acesso ao estágio supervisionado em manipulação alopática e homeopática como se fosse uma disciplina, tá? Pessoal, geralmente quando essa tela está sendo compartilhada, ela aparece uma margem avermelhada, ela não está aparecendo, mas vocês estão visualizando aí, né? Porque senão eu fico falando aqui, vocês não visualizam e aí depois é complicado. Tá Todos vendo. estão vendo a tela projetada? Eu tô vendo. Certo. Então aqui, ó, o estágio aparece para vocês no AVA dividido em unidades, né, e os encontros. Então, já tem algumas postagens aqui de importância. Olha aqui, pessoal, no primeiro encontro, nós temos a gravação da reunião da semana passada. Então, o primeiro contato nosso de estágio, quem não participou, seria importante acessar essa gravação aqui. No encontro 2, está postado o modelo de relatório do estágio. Ao clicar aqui, você vai baixar o modelo do relatório em Word, que é esse aqui, e inclusive eu utilizarei a reunião de hoje para a explicação da estrutura de tópicos desse relatório. Ele vai em Word para que você possa digitar em cima, aqui ele já está todo formatado, e apenas você deve inserir as etapas, né? E os tópicos relacionados ao que vai ser cobrado para a confecção desse relatório do estágio em manipulação, e que eu irei explicar hoje. Aqui, nesse encontro 2, e eu gostaria que vocês divulgassem para os colegas, vai estar, junto com o modelo do relatório, a gravação dessa reunião de hoje. Por quê, pessoal? Eu não vou ficar repetindo como que esse relatório deve ser confeccionado. Se eu for fazer isso todo enquanto nosso de estágio, a gente perde muito tempo. Então, para otimizar, quando você for confeccionar seu relatório, você vai assistir essa gravação de hoje. Você vai assistindo e confeccionando. Aí, claro, as dúvidas que eventualmente surgirem, aí nos nossos encontros presenciais lá do estágio, vocês podem perguntar, tá? Mas como são muitos detalhes, né? E vocês precisam confeccionar baseado no modelo que é preconizado pela instituição, é necessário sim reassistir essa gravação para vocês verem direitinho como que é que esse relatório deve ser confeccionado. No encontro 3,
eu fiz a postagem do Guia Prático do Farmacêutico Magistral. Então, isso aqui é importante e é inerente ao estágio, uma vez que o estágio permite a vivência na prática da profissão e o nosso estágio em relação às atribuições e o cotidiano, né, as medidas que devem ser adotadas por um profissional farmacêutico que é um responsável técnico em uma farmácia com manipulação. Então, esse Guia Prático do Farmacêutico Magistral, ele é uma publicação do Conselho Federal de Farmácia, onde se tem ali, desde a padronização dos procedimentos operacionais que vão ser trabalhados ali naquela farmácia, a documentação que o farmacêutico é responsável, a elaboração dos POPs, do plano de gerenciamento de resíduos em serviços de saúde, as documentações a nível sanitário, as resoluções de importância para a farmácia magistral, como que se deve proceder para a compra, aquisição dos insumos, das matérias-primas, o controle de qualidade dessas matérias-primas, de que maneira se deve ocorrer as boas práticas de manipulação das preparações magistrais e oficinais para uso humano em farmácias, de que maneira devem ser os processos de rotulagem, dispensação, assistência, atenção farmacêutica e orientação quanto à dispensação da formulação encomendada naquele estabelecimento. Nós lá, vocês observarão que nós temos uma estrutura na farmácia escola que é de uma farmácia com manipulação, com todos os setores exigidos pela resolução, só não estamos tendo atendimento à comunidade em virtude do cenário da pandemia que nós estamos vivenciando. Mas assim como nós temos laboratório escola de análises clínicas, a clínica de psicologia, de fisioterapia, a farmácia escola é também para atender a comunidade. No encontro 4, eu fiz a postagem de um outro material, que é um dossiê técnico para a farmácia de manipulação. É um documento onde se tem toda a infraestrutura e todos os requisitos necessários para a montagem de uma farmácia de manipulação. Então, toda a estrutura, a planta baixa, a distribuição dos setores que vocês vão observar lá na farmácia escola, vocês vão ver que ela obedece ao que é preconizado pelas legislações, e você tem isso aqui resumido de uma forma mais direcionada nesse dossiê técnico, tá? Bom, a partir da unidade 2, no encontro 5, eu postei a resolução que é utilizada pela fiscalização sanitária para as farmácias com manipulação, que é de 2007, que é a RDC 67, que foi atualizada pela RDC 87 de 2008, tá? Essa resolução define as boas práticas de manipulação de preparações magistrais e oficinais para o uso humano em farmácias. Essa resolução, postada aí para vocês no encontro 5, é esta aqui, que eu encontrei ela de uma maneira muito interessante, porque, na verdade, a RDC 87, que atualizou a 67, não houve grandes mudanças. Então, aqui, você tem as duas, demonstrando de que forma. No texto, quando aparecer algo sublinhado, significa que a 87 alterou essa parte em relação à resolução 67. E o que está marcado em amarelo é o que foi suprimido, é o que foi retirado na 87 quando ela atualizou a 67, tá? Então, aqui está bem interessante porque, lá, vejam vocês, praticamente não aparece, um pouco aqui, essa parte foi suprimida, né? Aqui não apareceu ainda nenhuma parte sublinhada, porque ela é muito parecida. Só que, se você seguir só a 67, você corre o risco, né, de incorrer em tal obsoleto aí em relação ao que a legislação preconiza. Do encontro 6 em diante, pessoal, estão os roteiros para as formulações que serão manipuladas lá no estágio, tá? Então, para quem é do primeiro grupo, semana que vem, tem que fazer a impressão e ir com o roteiro da formulação número 1, que é um gel carbopol, e no encontro 7 também imprimir a formulação
formulação número 2. Então, para a semana que vem, tem que ir com o roteiro número 1 e número 2. E número 2 é um óleo hidratante preventivo para estrias. Aqui é um exemplo desse roteiro da formulação que vai ser manipulada lá no estágio. Traz uma introdução a respeito daquela formulação, a sua importância, qual a sua utilização, a composição dela em relação às matérias-primas utilizadas, modo de preparo, indicações, validade, modo de uso, advertências, tá? Tem tudo aqui. Isso para cada uma. Então, para a semana que vem, tem que imprimir a número 1 e a número 2, tá? A partir do encontro 8, não tem nada postado, porque aí é onde vai vir a formulação número 3, número 4 e assim sucessivamente, tá? Então, lembrando, passarei agora para explicar a confecção do modelo, a confecção do relatório de estágio, cujo modelo se encontra aqui no encontro 2, tá? Ele está aqui postado em Word mesmo, para vocês poderem digitar em cima, e a gravação dessa reunião em que eu vou explicar a confecção do relatório, ela vai estar postada aqui também nesse encontro 2, junto com esse modelo do relatório. Se alguém já acessou aí o modelo, ele está formatado dessa maneira, né? Essa primeira página só diz respeito aos objetivos do estágio e à formatação em relação à estrutura do relatório. O que acontece, pessoal? Na verdade, você digitando aqui em cima, a fonte de título, subtítulo, de todo o texto, as margens, o layout da página, já está tudo configurado. Mas, caso haja algum problema e você precise reconfigurar, aqui está a formatação necessária, até inclusive em relação à encadernação, como que deve ser, tá ok? Em que tipo de papel ele deve ser impresso. O primeiro grupo tem que fazer a entrega desse relatório no dia 29 de dezembro e o segundo grupo tem que fazer a entrega no dia 10 de dezembro, para que eu consiga fechar as notas em tempo hábil. Então, na verdade, essa página aqui são só orientações em geral para o relatório. Ele vai começar mesmo, que você vai imprimir para fazer a entrega, a partir da capa, que é essa segunda página aqui, tá? Então, todas as informações, como forma de um cabeçalho, já estão colocadas aqui, tá? É só você inserir as informações. O título do seu relatório de estágio, aqui, nome completo do aluno. Então, é nessas regiões, nesses locais aqui que você vai inserir as suas informações, tá? Aqui o seu nome completo de novo, que esse aqui é a capa, folha de rosto. Vem a espécie dessa ficha aqui para que você possa preencher. Então, aqui, o seu nome completo novamente, o seu registro acadêmico, que é o seu número de matrícula. Aqui já está preenchido, porque o local de todos os alunos é a farmácia universitária, localizada na própria instituição. Lembrando, pessoal, a farmácia escola, ela fica lá no bloco B, no primeiro andar, tá? Bloco B, primeiro andar. O número de horas, o período de utilização já está tudo preenchido também. Na verdade, só está faltando aqui o nome completo de vocês com o número de matrícula. A gente parte para o sumário. No sumário tem toda a apresentação de... Oi? O estágio vai ser 120 horas como está no portal? Presencialmente lá, não. A gente vai ter complementação dessa carga horária com alguns encontros com um plano de atividades por reuniões aqui que eu vou comunicar antecipadamente, tá? Beleza. Mas se você pegar certinho as 6 horas e colocar pelo número de semana que vocês estão lá, não dá 120 horas mesmo, não, tá? Eu tô fazendo estágio com um ex-aluno seu. Na onde? Na Santa Casa, Jefferson. O Jefferson. Ele é o responsável lá, né? Formou na fama. Sempre gostou da área de hospitalar. Orgulho, né? Muito bom ver isso, assim, os ex-alunos que estão realizados, né? E atuando na área em que gostariam. Bom, pessoal, demais. No sumário, você tem toda a apresentação. Mandou um abração para ele. Vou mandar. Aqui no sumário, nós temos toda a distribuição de tópicos do relatório e com as respectivas páginas em que eles devem estar, tá? Então, como cada um aí, dependendo do que redigir, vai estar numa página, aqui está tudo zerado, mas você vai inserir as suas páginas na hora que
o seu relatório estiver finalizado, né? Então, tem lá a introdução, né, como uma apresentação, objetivos do desenvolvimento do relatório, considerações finais, referências bibliográficas e os anexos, tá? Aí aqui a gente parte para o corpo propriamente dito do desenvolvimento e confecção do relatório. Então, nós temos, pessoal, capa, em que você só precisa inserir seu nome, folha de rosto, só precisa inserir seu nome, preenchimento dessa ficha inicial, apenas o seu nome completo e o seu número de matrícula, o sumário, que já tem toda a numeração dos tópicos já certinho, só basta, ao finalizá-lo, você inserir as páginas em que se encontra cada tópico, e a gente começa aqui na parte da introdução, tá? Na verdade, aqui está como introdução e aqui como apresentação, né? Tem que padronizar, o que está escrito lá tem que... Na verdade, vamos colocar a introdução aqui. Introdução. A introdução é uma apresentação, em geral, do seu trabalho. Aqui, no caso, de um relatório de estágio. Então, aqui nessa introdução, vocês vão fazer uma breve abordagem sobre a farmácia de manipulação, a sua importância para a área farmacêutica e para os serviços de saúde da população, né? Atribuições e importância do farmacêutico que queiram atuar no âmbito dessa área de atuação, né? E no último parágrafo da introdução, vocês apresentam de um modo em geral. Este relatório apresenta as atividades desenvolvidas em relação à disciplina do estágio supervisionado em manipulação alopática e homeopática, quanto à manipulação de fórmulas, controle de qualidade, uma apresentação em geral. Isso aí vai da redação de cada aluno, tá? Nessa parte introdutória, em que vocês vão falar da importância ou contextualização da farmácia de manipulação, abordem temas atuais, né, e que agregam relevância para a farmácia magistral. Não sei se vocês já ouviram falar na farmacogenômica. Nós, apesar de pertencermos à mesma espécie, temos uma série de características que nos diferenciam geneticamente, né, tanto fenotipicamente como genotipicamente, e da mesma forma que a gente tem diferenças em relação à cor de pele, textura de cabelo, cor de olhos, a gente tem também algumas diferenças em relação aos receptores sobre os quais os fármacos ou princípios ativos atuam. Por isso que, de determinada maneira, de uma forma mais simplista, tá? O medicamento pode exercer determinado efeito no indivíduo e pode ter um efeito diferente ou levar a efeitos colaterais ou efeitos adversos em um outro que o indivíduo a fazer uso não apresenta. São alterações, são modificações genéticas que esses receptores apresentam, que é o que a gente chama de farmacogenômica. E como a indústria só disponibiliza lotes, né, com padronização de dosagem, de composição de fórmulas, a prescrição magistral, por ser individualizada, ela confere a importância ou a possibilidade de fazer esses ajustes em relação à farmacoterapia daquele paciente em específico. Então, vocês podem abordar isso, por exemplo, na introdução, né? Os objetivos do estágio, enumerá-los, né? Referem-se às atividades de relevância na prática profissional e que foram alcançados durante a resolução ou a realização do estágio, tá? Então, qual é o objetivo desse estágio? Na verdade, vocês podem sintetizar a partir daqui, né? Mas coloquem objetivos mais específicos em relação ao que foi desenvolvido mesmo lá nos setores da nossa farmácia escola, tá? Então, por exemplo, realizar ou compreender os testes de controle de qualidade para as matérias-primas adquiridas, por exemplo. É um objetivo baseado no que a gente vai desenvolver lá. Manipulação de formulações no laboratório de sólidos, semissólidos e líquidos, compreender as compatibilidades entre os componentes utilizados na formulação. Então, esses objetivos, vocês vão conseguir elaborá-los ao final do estágio, que é onde vocês vão ter finalizado todas as atividades lá. Desenvolvimento do relatório.
Para esse desenvolvimento, vocês irão constantemente consultar e utilizar como embasamento a RDC 67. Por isso que ela está postada lá no encontro 5, né, no AVA, que é essa aqui que eu coloquei para vocês. Olha lá o que é pedido. Histórico da manipulação de medicamentos. Apresentar um breve histórico da manipulação de medicamentos desde a antiguidade, passando pelas boticas até as atuais farmácias de manipulação. A manipulação do medicamento é um trabalho artesanal, né? Que vem lá da arte galênica, de produzir medicamentos. O advento da indústria farmacêutica, medicamentos sintéticos, produzidos em laboratório, isso veio lá depois da Segunda Guerra Mundial, com a Revolução Industrial. Então, os primeiros farmacêuticos, e antes deles, os boticários, né, utilizavam-se muito da manipulação. E aí vocês vão fazer um breve histórico aqui. Processo de abertura da farmácia de manipulação. Descrever os procedimentos de constituição legal da empresa a nível municipal, estadual e federal e os documentos necessários para a abertura de uma farmácia nos seguintes órgãos. Então, pessoal, por isso é que eu postei para vocês aqui no encontro 3. Não, acredito que no encontro 4. Espera aí. No encontro 4. No encontro 4, está postado para vocês o dossiê técnico. A internet, se ela contribui aqui. No encontro 4, dossiê técnico da farmácia de manipulação. Aqui dá subsídio para vocês encontrarem alguma daquelas informações, porque nós temos aqui toda a infraestrutura e todos os requisitos necessários para a montagem da farmácia de manipulação, tá? A partir do tópico 3.3, aí sim, vocês já vão recorrer a RDC 67 e 87, que é justamente essa aqui. Discorrer os objetivos gerais da resolução no que concerne a padronização dos requisitos mínimos exigidos para a manipulação, as boas práticas de preparações magistrais e oficinais para uso humano em farmácia, sejam elas alopáticas ou homeopáticas, tá? Boas práticas de manipulação em farmácia. Comentar e discorrer o que é o conceito de boas práticas de manipulação de acordo com a resolução. Citar as responsabilidades e atribuições do farmacêutico em farmácias com manipulação. Qual a infraestrutura física mínima exigida pela RDC para as atividades de manipulação. E citar os materiais, equipamentos e utensílios básicos exigidos para as atividades de manipulação. Tudo isso é determinado por resolução. Por exemplo, pessoal, eu não posso montar uma filial de uma farmácia de manipulação apenas como um centro de recebimento de prescrições e enviar essas receitas para serem manipuladas na matriz, digamos assim. Eu não posso ter apenas um escritório, uma recepção para recebimento das receitas e mandar ela para ser manipulada lá na matriz, por exemplo. Eu posso ter filiais, eu posso ter várias unidades ali, mas em todas elas eu tenho que ter uma infraestrutura mínima de um laboratório em que ocorra manipulação. Tem que haver manipulação, por menor que seja aquela farmácia, se ela tiver uma outra unidade, tá? Claro que dependendo da complexidade da formulação, ela pode ser enviada a prescrição para ser manipulada, né? Por exemplo, tem farmácias aqui que ela tem unidades em Goiânia e dependendo da complexidade da formulação, tem que ser mandado para Goiânia para que ela possa ser depois retornada e ser dispensada. Então, às vezes, vamos supor, aqui em Anápolis as unidades não manipulam homeopáticos. Aí tá, vai para Goiânia, manipula o homeopático, ele pode ser dispensado. Mas eu não posso ter apenas um escritório com uma recepção, né, apenas para recolhimento de receita e enviar essa prescrição para uma outra unidade. Tem que ter o laboratório, tá? Garantir e controle de qualidade da matéria-prima. Então, aqui, de acordo com a resolução, vocês vão descrever como que a farmácia, o responsável técnico, o farmacêutico, vai qualificar o seu fornecedor de matéria-prima. Então, para você adquirir os seus insumos, tanto inertes como os ativos, né, como os princípios ativos,
você vai adquirir de qual fornecedor? E que requisitos você vai analisar para que esse fornecedor seja qualificado e que garanta que você esteja adquirindo uma matéria-prima de boa qualidade. Porque a matéria-prima por si só não garante a qualidade do produto final, mas ela é o fator inicial para a qualidade do produto final. Porque sem uma matéria-prima de qualidade, não adianta você implementar as boas práticas de fabricação, tá? E aí, na resolução, descreve isso. Quando você recebe essa matéria-prima, esse insumo, ela tem um laudo de controle de qualidade, com uma série de testes que foram realizados lá. E quando essa matéria-prima chega na farmácia, você não pode diretamente fazer a utilização para manipular o medicamento. Ela fica em análise, que é o que a gente chama de período de quarentena. Você não precisa realizar todas as análises que esse laudo do fornecedor está te fornecendo, tá? Mas tem os testes mínimos para que você possa verificar a idoneidade, né? E a qualidade daquela matéria-prima. Que testes são esses? Pesquisar na RDC, vocês vão colocar, e no laboratório de controle de qualidade lá na farmácia escola, a gente vai estar comentando isso ao longo do estágio, tá certo? Realizou esses testes, eles estão em consonância com o laudo do controle de qualidade da matéria-prima que foi fornecido pelo próprio fornecedor, né? A matéria-prima é aprovada, ela pode ser utilizada quando chegar uma prescrição envolvendo ela, ok? A manipulação do medicamento que chega, que vai ser manipulado, né? E a partir da prescrição que chega até a farmácia. Bom, pessoal, toda farmácia tem que ter um software dispondo de um programa que emita uma ordem de manipulação para toda receita que chega naquela farmácia. Essa ordem de manipulação gera um número de registro que tem que permitir rastreabilidade caso haja uma fiscalização ou algum problema em relação àquela formulação. Esse número de registro tem toda a rastreabilidade em relação às características e em relação a todos os dados relacionados àquela prescrição, tá? Isso é o que a gente chama de ordem de manipulação. E quais as informações que essa ordem de manipulação deve ter de acordo com a resolução? É isso também que vocês vão estar pesquisando. Além disso, implementando as boas práticas de manipulação, após, você faz o controle de qualidade da matéria-prima que você adquiriu do seu fornecedor, e após a manipulação do medicamento, da forma farmacêutica, daquela formulação, ela passa por outro controle de qualidade, que é da forma farmacêutica acabada. E esse controle de qualidade envolve testes, né, ou requisitos mínimos, dependendo se for uma formulação sólida, semissólida ou líquida. Então, por exemplo, para as formas farmacêuticas sólidas, você analisa descrição, aspecto, caracteres organolépticos, peso médio, por exemplo. Semissólidas e líquidas, aspecto, caracteres organolépticos, pH, densidade, viscosidade, por exemplo, tá? E esses ensaios mínimos que devem ser realizados estão também preconizados pela RDC. Então, para atuar como um farmacêutico magistral, a resolução é a Bíblia, tá? Tem que estar sempre em consonância com ela. Rotulagem. Que informações um rótulo de uma prescrição magistral deve ter? Quando você pega uma prescrição magistral lá, que você pediu para manipular numa farmácia de manipulação, vem lá, não é? Prescritor, data de fabricação, data de validade, posologia. Então, essas informações ali, elas não são ao acaso, elas estão determinadas pela resolução. E quais são as informações mínimas de acordo com uma resolução que uma preparação magistral deve ter e que uma preparação farmacopeica, ou seja, oficinal, porque é diferente, tá? E se ela for alopática, se for homeopática, tem alguma diferença? Então, é isso que vocês vão dizer aqui em relação à rotulagem. Quais são os requisitos necessários para que se preste
uma orientação quanto ao uso do medicamento que é dispensado por aquela farmácia, a assistência ou até mesmo a atenção farmacêutica ali, como que ela deve ocorrer conforme as orientações da resolução, tá? Vocês vão ver que é necessário que essas farmácias tenham uma sala, né, segregada, conhecida como sala do farmacêutico, aonde ele pode exercer de forma mais autônoma e com uma privacidade maior, orientações em relação ao uso do medicamento ou eventuais dúvidas que o paciente venha a ter, tá certo? Bom, a quarta parte é o croquis ou layout da farmácia escola. Isso aí, pessoal, eu, assim, eu sei fazer o básico em computador, tá? Então, por exemplo, aluno que sabe fazer uso do Paintbrush, por exemplo, pode fazer esse layout da farmácia escola nele, sem problema, copia e cola o desenho aqui. Agora, quem não conseguir, é algo muito simples que eu quero. É só um esboço, isso não é um projeto de engenharia ou, né, de um aluno de arquitetura. Não precisa ter escalas, nem nada, é só a distribuição dos setores. Então, você puxa lá, ela é lá mais ou menos retangular, vocês vão ver. E aí, vocês podem colorir aqui, para distinguir um setor de outro, com diferentes cores, né? Então, isso aqui, como se fosse o esboço geral. Aí, vamos supor que aqui... O que eu estou querendo dizer, pessoal? Que não há necessidade de pagar ninguém para fazer isso, tá? É algo muito simples. Só requer um pouquinho de dedicação, que seja organizado, né? Aí, por exemplo, você coloca aqui uma cor diferente, puxa isso aqui para cá. Aí você vai e escreve aqui, legenda, e põe um quadradinho azul desse, e põe que setor é esse lá na farmácia. Por exemplo, é o setor de fracionamento e pesagem de matéria-prima. É esse realmente que fica lá no cantinho. Tem outro aqui do lado de cá, que é o de lavagem e esterilização de vidrarias. Ele fica aqui nesse cantinho aqui, tá? Vocês vão ver lá, né? De acordo com os dias do estágio, vocês vão poder observar para fazer o de vocês. Façam uma legenda explicativa aqui, com a cor do setor que você está querendo representar ali. Aqui vai ser a recepção, tá? Aí tem um outro corredor aqui com a sala do farmacêutico. Lá vocês vão observar e vocês vão ter como fazer direitinho. Aí, se quiserem colocar aqui a abertura, aí você coloca aqui o preenchimento e a cor da linha em branco. Aqui, ó. A portinha é justamente nesse local aqui, ó, do fracionamento e pesagem de matéria-prima. A porta é de cá, porque os outros setores são todos separados aqui por uma parede. Então, as portas são sempre voltadas aqui para esse corredor, porque de cá, ó, vão ter os outros setores. O de lavagem e esterilização de material, o de controle de qualidade, aí vai ter o de rotulagem, e assim sucessivamente. São vários setores lá, como vocês vão observar. E, nesse layout ou croquis da farmácia escola, vocês vão, por setas indicativas, demonstrar todo o fluxograma que apresente a cadeia de procedimentos que envolve desde a chegada da receita na farmácia até a sua dispensação para o paciente, tá? Então, se a recepção é aqui, aí vocês vão elaborar um fluxo demonstrando aqui a entrada da recepção, aonde a receita chega, aí a receita depois emitida a ordem de manipulação, para qual setor que ela vai. E aí isso é o que ao longo das nossas atividades lá no estágio, vocês vão compreender o fluxo de entrada, né, e saída, desde a chegada da matéria-prima, da receita, até a manipulação, a rotulagem e a dispensação para o paciente daquela formulação, tá? Então, isso é que seria a elaboração do fluxograma que demonstra toda a cadeia de procedimentos que envolve a manipulação do medicamento na farmácia, tá ok? As considerações finais, em que você conclui com a avaliação da importância da atuação do profissional farmacêutico na farmácia magistral. Então, mediante as atividades que foram desenvolvidas ali, você teve um contato, por menor tempo que seja, como seria o cotidiano desse profissional farmacêutico atuando nessa área, né?
e você observou que qual que é a importância de um farmacêutico que atua numa farmácia com manipulação, tá? E conclui com um pensamento, né, pessoal sobre a sua vivência e a importância do trabalho desenvolvido no estágio para a sua formação acadêmica. De que maneira esse estágio agregou para o seu conhecimento e para a sua formação acadêmica e para a sua futura vida profissional. Referências bibliográficas de acordo com normas da BNT, todos vocês, né, aqui é o 9º período, então vocês estão já fazendo lá o pré-projeto do TCC, estão atualizados quanto às normas da BNT, devem-se ser elencadas aqui as referências bibliográficas de acordo com essas normas, tá? Então, por exemplo, você vai usar muito aqui a resolução, a RDC 6787. Como que se faz, de acordo com a BNT, a referência bibliográfica de resoluções? Aí você vai e coloca ali. Aquela parte lá de introdução, que eu falei para vocês falarem sobre a farmacogenômica, ou da importância da farmácia de manipulação, o histórico dela. Se vocês tiverem de artigo, de livro, coloca a referência do artigo do livro aqui, tá? Não existe trabalho acadêmico sem referência bibliográfica, porque não existe tudo você ter confeccionado aqui como vozes da minha cabeça, né? Não veio tudo da sua cabeça. Você sempre tem que estar embasado em algum material. Anexos e apêndices, a última parte do relatório, tá? Item destinado para que o estagiário anexe material suplementar, caso ache necessário, como material ilustrativo, POPs, o Programa de Gerenciamento de Resíduos em Serviços de Saúde, fichas de especificação de matéria-prima, qualificação do fornecedor de matéria-prima, etc. Na verdade, pessoal, isso aqui é só se a gente lá, por meio de um projetinho, produzir um folder orientativo, aí vocês vão anexar ele aqui. Do contrário, essas outras informações pedidas aqui, se vocês tiverem dúvida, vocês me perguntam se deve colocar ou não, mas isso é caso ache necessário. O que é obrigatório do anexo é o que eu vou explicar aqui agora. Agora, isso aqui não pode faltar, que é essa ficha farmacotécnica. Agora, isso aqui é mais um material suplementar mesmo, tá? Para vocês que estão aí no TCC, a diferença entre anexo e apêndice, e aqui eu coloquei os dois juntos, para não ter essa distinção, mas no TCC é importante. Anexo é quando você inclui um documento que já tenha um modelo padrão, ou seja, ele não foi criado por você. Agora, o apêndice é quando é um material que foi elaborado por você. Então, por exemplo, se você está fazendo um TCC, que você vai aplicar um questionário, e esse questionário você não pegou ele pronto, você que elaborou ele, então ele vai como apêndice e não como anexo, tá? Bom, pessoal, o que deve vir como anexo e não deve faltar? A ficha farmacotécnica referente a cada formulação. Então, para cada formulação que você fizer, você tem que confeccionar uma ficha dessa, tá? Por exemplo, no primeiro dia, eu falei para vocês imprimirem lá no encontro 6 e 7 a formulação 1 e 2. E eu sugiro que ao longo da semana você faça a ficha dessa formulação 1 e 2. Porque se for deixar esse relatório para fazer tudo no final, você vai, assim, varar a noite e não vai conseguir finalizá-lo. Porque essa ficha, todo relatório pode ser digitado. Essa ficha não pode ser digitada. Obrigatoriamente ela é manuscrita. E o relatório é individual. Então, cada aluno tem que ter as fichas lá no anexo do relatório de cada formulação que a gente fez no estágio. Quantas formulações nós vamos fazer, professor? Vai depender de como vai ser o nosso tempo lá. Nos primeiros dias nós vamos verificar se vai ficar muito pesado 2 ou 3 formulações por dia, se a gente pode colocar 4, tá? E aí a gente vai caminhando. O importante é vocês fazerem de todas que nós manipularmos lá. As informações para a ficha, basicamente, vocês tiram do roteiro, tá? Da formulação. Então, por exemplo, a primeira coisa que pergunta lá é quais foram os componentes da formulação. Apagar isso aqui. Olha lá, os componentes da formulação, ou seja, os insumos ativos, inertes, as matérias-primas que foram utilizadas. Você vai elencar aqui. Você vai elencar baseada no quê? Aqui, ó, os componentes, tá? Por exemplo, o gel, são esses aqui. Aí lá, pergunta, peso, volume, se for líquido é o peso em gramas, se for a matéria-prima líquida é o volume em ml, tá? Então, isso também você tira daqui. Então, o carbopol é 1 grama, porque ele é sólido. Solução conservante parabenos é líquido, então 3,3 ml. Propileno glicol é líquido, 1 ml. E assim, sucessivamente aqui.
Função farmacotécnica, isso é importantíssimo. Aquele insumo presente na formulação é ativo, é inerte, e qual a função desempenhada por ele. Isso também eu já trago para vocês aqui no estudo farmacotécnico. Então, por exemplo, o carbopol é um insumo inerte. Ele é um excipiente, que a gente chama de adjuvante farmacotécnico ou adjuvante farmacêutico, né? Agente gelificante. É ele que torna a formulação com a consistência de gel. Então, é um espessante hidrodispersível de caráter aniônico. Solução estoque de conservantes. É um adjuvante farmacotécnico. Conservante microbiológico, tá? Vocês podem resumir essas informações aqui, caso elas não venham, ou, no caso do gel não, mas tem formulação que são muitos componentes, pode ser que não caiba. Então, você pode resumir em uma linha só. Não deixe de pôr se é adjuvante farmacêutico ou princípio ativo e pelo menos uma função dele, tá? Material utilizado. Tem que levar um caderninho todo dia. Para cada formulação, você anotar o que você usou. Então, para fazer o gel, eu vou precisar de becker, chapa aquecedora, bastão de vidro, proveta, porque eu vou fazer a medição das matérias-primas líquidas, tá? Grau e pistilo, pipeta Pasteur. Então, material utilizado, é o que vocês vão colocar ali. Em relação à vidraria, tá? Não à matéria-prima, que isso já foi elencado aqui. Forma de preparo, depois de fazer, você vai saber como que prepara, mas o roteiro também traz orientações para o preparo, bem detalhado, como se fosse uma receita de bolo. Ao colocar aqui na ficha, pode resumir, tá? Ficha farmacotécnica, produto, aí você coloca, é o nome. Gel de carbômer. A2 é óleo hidratante preventivo para estrias. Pomada para assaduras. Pomada de lanolina e vaselina. Creme esfoliante. Shampoo para cabelos normais. Condicionador para cabelos secos. Tônico facial com colágeno hidrolisado. Sérum facial. Tá o nome do produto que a gente vai manipular lá no dia. Lembrando que são formulações alopáticas, né? Homeopáticas, formulações cosméticas, então eu tenho que abranger tudo isso aí, tá certo? Forma farmacêutica é creme, pomada, gel, cápsula, comprimido é a única que não vai fazer. Comprimido é uma forma farmacêutica exclusivamente industrial, então isso aí vocês vêem no estágio de indústria, tá? É xarope, né? E é uma suspensão e por aí vai. Esse símbolo aqui é a concentração. A formulação tem princípio ativo? Se tiver, em que concentração esse princípio ativo está ali? A 10%, a 2%, a 5%? No caso do gel, não tem princípio ativo. Ele é só uma base para você incorporar a matéria-prima que você quiser, tá? Então, quando não tiver, você coloca um tracinho ali. Rótulo. Aqui são as informações que o rótulo deve apresentar de acordo com a RDC 67, que inclusive é uma das informações que o relatório pede lá em cima, né? E aqui vocês vão colocar informações fictícias em relação ao nome do paciente, o prescritor, fictício. Põe nome de cantor, de poeta, tá? A composição é a forma como o rótulo apresenta os componentes daquela formulação em questão. Aí você vai vir aqui e tirar dessa tabela, com as porcentagens. Porque lá no início da ficha, a gente vai colocar se é grama ou ml, mas no rótulo sempre vem em porcentagem, né? Então, você vai tirar essa tabela do jeitinho que ela está aqui, copiar e colocar aqui. Uso, se é interno ou externo, aí depende da formulação, data de fabricação e qual a validade dela. Então, você põe a data do dia do estágio da formulação e sempre aqui o roteiro vai trazer a validade. E aí, baseado aqui, se for 90 dias, você vai validar 3 meses para frente. Se for 30 dias, daquele dia que foi manipulado, 30 dias para frente. Posologia, que na verdade é o modo de uso que o roteiro também traz aqui. Farmacêutico responsável CRF, aí você já pode começar a sonhar, né? Como sendo você, o farmacêutico, você já tem a sua inscrição no conselho, o seu registro e tal. Essas são as orientações para a confecção dessa ficha, e com isso se finaliza a estrutura do relatório,
tá? O ideal é, ao confeccionar o relatório, que vocês retornem a gravação dessa reunião, que eu vou estar postando aqui hoje, no Encontro 2, porque no Encontro 2 é onde se tem esse modelo de relatório que eu acabei de apresentar, aí eu posto aqui a gravação dessa aula para vocês tirarem as dúvidas, né? Pessoal, estou aberto às indagações, aos questionamentos, às reclamações, às dúvidas, fique à vontade. Nada a declarar, pessoal? Na verdade, tem alguém aí ou deixou ligado e o pessoal saiu? Tá todo mundo assustado com esse tanto de trem do seu relatório, só isso. Achou muita coisa? Demais da conta. Andréia, Oi. realmente, até mesmo pelos outros estágios que vocês têm, né? Mas podem disponibilizar, principalmente nessa parte aqui do desenvolvimento, quanto à resolução, de uma forma mais objetiva mesmo. Não precisa se estender demais nessas informações aqui, não. Mas desde que elas estejam presentes, tá? Discorrer os objetivos gerais. Então, é geral, não precisa ficar lá indo em minúcias, em coisas específicas da resolução, não, tá? Mas com essa estrutura desse relatório que eu confeccionei, você tem toda a visão das atribuições do farmacêutico dentro da farmácia magistral, que na verdade é o objetivo do estágio, né? Uhum. Tá bom. E aí, se você se organizar ao longo das semanas, né? Eu vou fazer 2 tópicos por semana desse relatório, tudo é planejamento. Claro, eu sei que vocês têm outras disciplinas, vai pegar o período de primeira VA de vocês, né? Mas se vocês se planejarem disso, a hora que você vê, assim, ele não vai ficar tão pesado. Agora, assim, uma semana antes de entregar, for fazer, aí realmente é bem pesado, principalmente essas fichas, tá? Certinho, então, e já tem pessoal? Tem data para entregar já o relatório, professor? Quando é que vai entregar? Tem o primeiro grupo, dia 29 de outubro. No último dia de aula, então, né? Aqui, 29 de outubro. E o segundo grupo, dia 10 de dezembro. Tá? Então tá. Tá certo? Aham. Certinho. Bom, dentre os presentes, Lenilde ficou no segundo grupo, o André ficou no primeiro, né? Quem ficou no primeiro? Você ficou no segundo. Então, a Andréia e estão no segundo grupo. A Camila no segundo grupo. O seu Valdeci no primeiro grupo. E a Natiele está no primeiro grupo também, né? Isso, a Natiele no primeiro grupo, tá? Essa aqui foi a divisão do estágio. Dentre os que estão presentes na reunião, né? Tudo ok em relação a esses grupos em que vocês foram alocados, né? E o Alexandre, que estava na reunião, não sei se ele está mais... saiu, está no primeiro grupo também. Tá? Bom, pessoal, tenho aula às 19 horas, faltam 2 minutos, e aí eu vou subir a gravação dessa reunião lá para vocês, tá bom? Pessoal do primeiro grupo, tendo alguma dúvida, pode entrar em contato pelo WhatsApp, e no mais até quinta-feira que vem. Lá na Farmácia Escola já presencial. Tchau, professor. Com Deus. Boa aula. Boa noite.